há 20 anos ele foi contratado pela família do Renato para fazer o levantamento de tudo que tinha. Então, gravadora, a família, os outros integrantes da banda, parece que todo mundo entregou ali os materiais disponíveis e o Frois fez esse levantamento gigante e entregou em 2002 esse relatório com tudo que tinha ali do Renato Russo, da Legião Urbana, passou esse relatório para frente. E aí, o que acontece é que, quando ele se tornou essa autoridade, digamos assim, na obra, muitos fãs começaram a entrar em contato, a conversar com ele, e numa dessas conversas, ele entrou em contato com o administrador do Arquivo Legião, que é o Josivaldo Bezerra da Cruz Júnior. Ele administra uma página no Facebook da banda, inclusive ele já teve a sua casa revistada pela polícia no ano passado, também acusado pelo Juliano de ter se apropriado aí de obras inéditas do Renato. O Frois acredita que foi esse contato, essas conversas que levaram a polícia a fazer essa busca nos estúdios e na casa dele. E aí ele explica que não fala com o Juliano desde 2010, porque depois dele chegar ali à maturidade, ele resolveu assumir todo esse acervo do pai, e que, a partir de então, nunca trocaram ideia, nunca conversaram muito sobre isso. O Juliano tem várias tretas aí em relação ao espólio do pai, em relação à família, em relação a ex-integrantes da banda, agora com o Marcelo Frois, que disse que tem, sim, muita coisa inédita do Renato, mas que está tudo no arquivo da gravadora, da EMI. Ele deve prestar depoimento na quinta-feira e a expectativa é de que essa investigação chegue ao fim em 15 ou 20 dias. Caramba, que loucura essa história, hein, Adrilis? Sim, senhor. A questão da propriedade privada, né, que o Locke bem definiu. Primeira propriedade privada é o corpo, depois o solo cultivado, depois o intelecto cultivado, que pode se transformar em ideias, em arte, em música, em algum tipo de coisa sublime, né? Tudo bem, essa propriedade privada, ela serve à coletividade, né? Uma grande música, uma boa canção, uma obra musical tão bela, tão rica quanto a do Renato Russo. Função social? Função social, função social. Uma grande nação se alimenta de uma grande cultura. Não existe grande nação sem grande cultura. E aqui eu quero render uma espécie de homenagem, ainda que meio turva, ao Renato Russo. Tem coisas dele que eu adoro, tem coisas que eu detesto. Ele era um romântico, né? Ele se colocava como um romântico, e o romântico sempre fica entre o piegas e o sublime, nessa exacerbação de sentimentos, que pode ser esse elo entre o sentimentalismo e uma sensibilidade mais aflorada. E essa obra irregular do Renato Russo é muito interessante. Mas ele é representativo exatamente de um apelo de qualidade que havia, sobretudo nos anos 80, nos anos 90, não só na música popular brasileira, como no rock nacional, que praticamente desapareceu. A gente teve aquele crítico musical que veio aqui e falou: você tem que ir atrás, você tem que ir atrás da música de qualidade, mas aí é ruim, porque quando o mainstream se nega a oferecer coisa de qualidade e só foca naquilo que tem uma qualidade inferior, aí você gera um gosto ruim, porque as pessoas não vão atrás, não vão fazer pesquisa sociocultural do que é uma música boa, como era a música do Renato Russo, ainda que eu ache irregular. Essa questão de roubo de material privado e inédito do Renato Russo, eu acho meio maluca. Como é que alguém rouba música de alguém inédita achando que ninguém vai descobrir? Porque ele vai tocar essa música, ele vai comercializar essa música. E alguém, sobretudo o filho do Renato, que sabe que a música era do pai, vai perceber esse tipo de roubo. Então, além de ser roubo antiético, é um roubo burro, né? Muito bem. Joel Pinheiro, quer comentar um pouco essa história? Especificamente sobre o rolo aí, eu não tenho acompanhado. Eu sei que o Juliano, né, o filho do Renato Russo, tem uma relação difícil até com os parentes, né, com a avó, enfim. A coisa é complicada ali, e sempre é complicada. Isso que eu acho que é o tema central. É sempre complicada essa relação dos herdeiros de uma propriedade intelectual com todo o resto. Eu lembro que no caso do Guimarães Rosa, por exemplo, a mesma coisa. A família atravancou novas edições, enfim, é uma dificuldade para que uma obra cumpra a sua função social, né? Uma obra com uma cultura, com uma importância cultural, cumpra a sua função social. Eu entendo e tem bons argumentos para a gente estabelecer e ter leis de propriedade intelectual. Poxa, eu me investi, criei uma obra de arte, tudo é óbvio que eu tenho que ser remunerado por isso, não pode qualquer um sair copiando. Mas eu questiono qual que é a relevância da gente fazer com que a propriedade intelectual continue valendo por décadas depois que a pessoa morreu. Então quer dizer que os herdeiros, os filhos, no caso hoje em dia acho que é 80 anos da morte da pessoa, ou seja, os filhos e os netos de um criador vão viver sustentados pelos ganhos econômicos daquela propriedade intelectual
Eu já acho que não, viu? Eu seria polêmico aqui, diria, ó, dá 10 aninhos para os herdeiros, há 10 anos vocês vão surfar o quanto vocês quiserem na propriedade intelectual. Depois, meu amigo, domínio público, é de todos, copia quem quiser, toca quem quiser, e vamos então aproveitar o grande acervo de músicas, de obras, de livros, que estão no nosso acervo cultural, mas que são menos consumidos do que poderiam ser, porque os ganhos de monopólio vão para os herdeiros. Eu não acho certo que o herdeiro viva às custas da música que o pai criou. Já morreu há 24 anos, pô. Já deu, né? Mas, ô Joel, então deixa eu colocar uma pimenta aqui. Quer dizer que você é contra qualquer tipo de direito de herança. Porque uma empresa também tem uma espécie de função social. Uma empresa, sei lá, que faz chocolate. Aí os seus herdeiros só têm direitos a esses bens durante 10 anos? É complicado isso, não? Não, mas é que a empresa continua existindo, operando, né, gerando valor, trabalhando novamente. Né? Se a empresa parar, o dono dela, mesmo que seja herdeiro, deixa de ganhar aquilo. Ela é oriunda música é uma coisa que já foi criada. Enfim. É uma coisa que já foi criada e outra. Qual que é a diferença da propriedade intelectual? A propriedade intelectual, diferente da física, para a propriedade física, se eu uso ela, você não pode usar, porque ela só existe uma. A propriedade intelectual, não. O meu uso, em nenhuma medida, impede o seu uso. Eu posso ouvir uma música e você pode ouvir a mesma música sem que a gente tenha que lutar por essa. Ela não é escassa. A escassez dela é criada pela lei. Então, acho que essa diferença a gente precisa levar em conta. Dizer, olha, tem um limite. Eu sou a favor da propriedade intelectual, mas acho que hoje em dia a gente estendeu ela demais.